Fala, galerinha! Isso! Vamos começar mais uma aulinha aí de matemática viva, matemática básica. Para quem não me conhece, eu sou o professor Victor Moreira Lima, trabalho aqui na Cultive e nós vamos arrepiar, beleza? Pode vir qualquer coisa que nós responde, colega. Então, dá sequência aí ao nosso curso de matemática viva, de matemática básica. Hoje, galera, aula de regra de 3, simples e composta. Simples, composta e complexa. Aqui não tem perreps, que vier nós traça. Curtindo uma musiquinha, né, para começar a nossa aula? Começar naquele, ó, eu vou colocar aqui no aleatório, hein? Vamos ver o que vai sair. Coisa boa. Mãozinha lá em cima. To the most high. Tchá, tchá. Mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima. Ó, 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 ó. Adrid. Beleza, galera, só um pouquinho para dar uma descontraída, né? Vamos dar sequência da nossa aula. Regra de 3. Primeiro, não tem como eu falar de uma regra de 3, né, sem falar da relação direta que nela acontece. Primeiramente lá, vamos voltar ao primeiro slide. Regra de 3 nada mais é do que a relação entre duas ou mais frações, certo? E essas frações, elas são frações equivalentes, elas se equivalem. Então, sempre que você estiver trabalhando com uma regra de 3, você vai lembrar o seguinte, é uma proporção de frações, tá legal? Então, essa proporção ela pode ser direta. Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica o aumento de outra. Exemplo, quanto mais você come, mais você engorda. Quanto mais tempo a luz fica acesa, mais cara vem a luz. Tá certo? Em outras palavras, grandezas diretamente proporcionais variam sempre na mesma razão. Definição. Y diretamente proporcional a x. Eu gosto de dizer que quando as grandezas elas são diretamente proporcionais, elas estão relacionadas em uma razão, tá certo? Então, razão diretamente proporcional, certo? Então, exemplo, se y vale 10 e x vale 5, k vale 2. Então, k é uma constante. Se eu aumento o y para 20, duas vezes, eu aumento o x para 10, o k continua sendo 2. Então, para eu manter a mesma constante k, eu preciso que as duas grandezas aumentem. Por isso que eu digo diretamente proporcional. Relação inversa. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, quando dobramos uma delas e a outra se reduz à metade. Quando triplicamos uma delas e a outra fica reduzida à terça parte. Como escrevo isso? Eu gosto de escrever assim, ó. X vezes y é igual a uma constante. Quer ver? Ó? 2 vezes 5 igual a 10. Se eu mudar o 2 para 4, eu preciso mudar o 2,5, o 5 para 2,5, para manter a mesma constante. Então, olha cá. Aqui eu dobrei. Então, aqui eu tenho que dividir pela metade. Tá certo? Isso é uma regra de 3 que começa com essa ideia de relação direta e relação inversa. Vamos para o que interessa. A regra de 3 simples, que é aquela proporção, né? Direta. Quando temos duas grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando a variação de uma delas é semelhante à variação no outro, aumentando ou diminuindo. Relação direta. Relação inversa. Quando temos duas grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando a variação de uma delas é contrária à variação no outro. Quando um aumenta e o outro diminui e vice-versa. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Olha só, na física, galera, a gente tem uma relação que a gente escreve assim, ó. Essa relação é a relação de atração entre cargas. Atração ou repulsão, né? Lá da física nós sabemos se as cargas têm sinal igual, elas se repelem. Se o sinal é diferente, elas se atraem, tá? Essa equação me diz o seguinte, galera, que se a carga for aumentada, certo? Se eu tiver uma carga Q e essa carga for 3Q, ou seja, triplicou a carga, a força também irá triplicar, tá certo? Então, exemplo,
Se eu tenho uma carga que vale 10, e daí eu coloco essa carga valendo 30, tá ok? A força vai triplicar. Agora, a distância, ao aumentar a distância entre as cargas, o que acontece? A força diminui, tá certo? Então, relação carga e força, relação direta. Relação carga e força, direta. Carga e força, direta. Relação distância e força, inversamente proporcional. Então, você pode ter a relação inversamente e diretamente proporcional no mesmo exercício, tá certo? Então, você pode ter lá uma regra de 3 composta que você tenha tanto a relação direta quanto a relação inversa. Então, o que é uma regra de 3 composta, né? Forma de encontrar um valor desconhecido quando conhecemos 3 ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos aos exercícios, que a parte mais importante é exercitar isso aí. Vamos lá? Então, simbora! Uma mãe recorreu a uma bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se as seguintes dosagens: 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então qual é a massa corporal dele? Então, olha só quais são as grandezas que estão sendo envolvidas nesse exercício aqui. Presta atenção lá, olha lá. Eu tenho primeiro a massa da criança, depois eu tenho o tempo e depois eu tenho o quê? Gotas, tá certo? Qual é a primeira informação que ela falou? Que 2 quilos a cada 8 horas eu tenho que dar 5 gotas. Se eu mantiver o mesmo tempo, certo? E passar a dar 30 gotas, qual será a massa desse rapazinho? Perceba que aqui eu não preciso usar a relação tempo, porque ela se manteve constante. Então eu vou analisar essa razão aqui e essa razão. Primeiro, verifiquemos se elas são diretamente ou inversamente. Quanto maior o número de gotas, maior o número da massa, ou quanto maior o número da massa, maior o número de gotas, sim. Então essas duas relações, elas são diretas. Multiplicando aqui, eu chego que x igual a 12 quilogramas. Resposta A de amor. Tá aí, galera. Tranquiletes esse aí, né? Vamos pro próximo. Atenção ao 2. Opa, isso aqui é o personagem, nosso personagem que não era para estar aqui. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio, tá certo? Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos no novo reservatório deverá ser igual a... Tá aí o ralinho, tá certo? Vamos fazer essa conta? Aqui eu tenho a tabela, tá? Só que um detalhe muito importante. Sempre quando eu faço uma regra de 3 composta, eu deixo do lado esquerdo da igualdade a informação que tem a incógnita. E daí eu comparo essa informação para ver se é direta ou inversa com as outras grandezas. Então vamos lá. Se eu aumentar o número de ralos, a vazão de água vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai aumentar. Então, se eu aumento o número de ralos, a quantidade de água que vai se escoando vai ser maior. Então, aqui eu tenho uma relação direta com uma relação direta. Agora, a primeira informação com a terceira aqui. Se a quantidade de ralos aumentar, certo? O que vai acontecer com o tempo?
o tempo vai diminuir. Quanto mais ralos existentes, menor o tempo. Então, quanto maior a quantidade de ralos, menor o tempo. Então, essa aqui é inversa em relação à primeira. Então, eu reescrevo isso aqui, tá certo? Reescrevo isso, vou reescrever aqui embaixo, invertendo a minha... Eu vou apagar tudo. Invertendo a minha continha. Então, vai ficar 6 sobre x igual a 900 sobre 500 vezes 6 sobre 4. Já fiz as relações, né? Então, fica 6 sobre x igual 900 sobre 500 vezes 4 sobre 6. Aqui, galera, muito importante que você saiba simplificar. Posso simplificar esse 0 com esse 0 com esse 0. Corta esse 9, fica 3. Aqui fica 2. Corta esse 4 com esse 2, fica 1 e fica 2. Então, fica 6 sobre x igual a 6 sobre 5. Logo, x é igual a 5. Então, eu vou precisar de 5 ralos. Beleza, galera? Então, é importante você fazer essa relação direta e inversa. Vai haver outro exercício que você vai conseguir pegar direitinho aí. Quer ver? Olha só. Um automóvel com velocidade, então, primeira grandeza, velocidade, de 80 km por hora gasta 15 minutos. Então, a outra grandeza é o tempo. Vamos colocar os dados. Então, ele gasta 80 km por hora em 15 minutos. Se a velocidade for reduzida para 60, então a velocidade foi reduzida para 60, qual será o tempo? Então, vamos pensar. Se a velocidade reduz, o tempo aumenta, galera. Tá certo? Se a velocidade reduz, o tempo aumenta. Portanto, é relação inversamente proporcional. Posso inverter qualquer uma das razões, tá? Cuidado, se eu inverter 80 por 60, eu não posso inverter o 15 por x. Se eu inverter o 15 por x, eu não posso inverter o 80 por 60, tá? Posso cortar aqui, posso cortar aqui. Aqui fica por 2, fica 4 e fica 3. 3x igual a 60, x igual a 20 minutos. Então, se eu reduzir a minha velocidade de 80 para 60, o meu tempo vai aumentar de 15 para 20. Brum, brum. Beleza? Quarto exercício aí, vamos nessa. Numa gráfica, existem 3 impressoras que funcionam ininterruptamente 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir em 6 dias 480 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente as 2 máquinas restantes? Então, atenção aqui. Aqui está a minha tabela. O que eu vou fazer? Eu vou separar, tá certo? Do lado esquerdo da equação a incógnita e do lado direito da equação eu vou colocar as informações. Informações estão aí, tá certo? Vamos analisar agora esse primeiro item com o segundo, o primeiro com o terceiro e o primeiro com o quarto, para saber o que é direto e o que é inverso. Então, vamos lá. Se o número de horas aumentar, o que vai acontecer com o número de impressoras? Se o número de horas aumentar, quer dizer que o número de impressoras diminuiu, porque vão imprimir menos folhas. Se o número de horas aumentar, o que vai acontecer com o dia? Vai demorar mais dia, né? Se o número de horas, então, aqui, se o número de horas, certo? Horas por dia trabalhadas aumentar, o que eu vou ter? Eu vou ter uma diminuição também, concorda? E por último, se o número de horas aumentar, eu vou ter o quê? Uma quantidade maior de folhas. Tá certo? Então, repetindo lá. Eu estou analisando horas trabalhadas por dia e impressoras. Se o número de horas aumenta, tá certo? Aumentou o número de horas trabalhadas por dia. Quer dizer que estão fazendo menos impressão. Quer dizer que tem menos impressora. Tá certo? Se aumentar o número de horas por dia,
eles vão ter que trabalhar menos dia. Então, se aumentar o número de horas por dia, eles vão ter que trabalhar menos dias. Então, a primeira relação com a segunda e a primeira com a terceira são inversamente proporcionais. Agora, se eu trabalhar mais horas, eu vou imprimir mais folhas. Perceba que eu faço a relação esquecendo das informações, né? Das outras informações. Eu faço a relação entre duas, esqueço as outras duas. Então, reescrevendo isso aqui, invertendo, vai ficar assim. Tá legal? Então, invertendo isso aí, fica com essa cara aqui. Agora, galera, atenção, porque você pode simplificar um monte de coisa. Lembrando que na multiplicação de fração, você pode multiplicar qualquer numerador com qualquer denominador, tá? Então, eu poderia multiplicar esse 3 com 480 mil, tá legal? Não tem problema. Primeiramente, eu vou cortar esses 4 zeros com esses aqui. Outra coisa, um é metade do outro, então aqui pode ficar 2, aqui vai ficar 1. Opa, posso cortar o 2 com o 4, fica 2 e fica 1, certo? Posso cortar o 2 com 2, fica 1 e fica 1. Então fica 10 sobre x igual a 1 vezes 6, que é 6, sobre 1. Tá certo? Deixa eu ver se eu fiz isso certo aqui. Deixa eu apagar que a minha simplificação ficou muito em cima. Então vamos lá. 10 sobre x igual a 3 sobre 2 vezes 4 sobre 6 vezes 240 mil sobre 480 mil. Eu tinha colocado invertido, né? Tá. Aí tá, esse cara, se aumentar, esse diminui. Se esse aumentar, esse diminui. Se esse aumentar, esse também aumenta. Então eu vou inverter. 10 sobre x igual a 2 sobre 3 vezes 6 sobre 4 vezes 240 mil sobre 480 mil. Tá legal. Agora sim, cortou, cortou, cortou. Cortou, cortou. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2, tá? Posso cortar esse com esse, que vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Posso cortar esse com esse, que vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Posso cortar esse com esse, que vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Meu Deus! Ficou 10 sobre x igual a 1 sobre 2. Portanto, x igual a 20. Então, 20 é o número de horas trabalhadas num dia lá. Então, A de amor, B de baixinho, C de coração. Então tá aí, galera, mais uma aulitia caprichada para você. Fizemos aqui com muito amor e carinho, tá? Professor, me explica de novo a relação direta e inversa aqui? Claro, meu jovem, vamos lá. Explicando de novo isso aqui. Como a gente começa, né? Deixa do lado esquerdo da igualdade a nossa incógnita. E as outras informações escreve normalmente. Isso aqui tudo foi dado no enunciado, tá legal? Depois disso, pensa. Vamos lá. Se aumentar o número de horas trabalhadas no dia, quer dizer que diminuiu o número de impressoras, né? Se eu estou trabalhando mais, tem menos impressora para fazer a impressão. Se aumentar o número de horas trabalhadas num dia, eu vou precisar trabalhar menos dias, né? Estou trabalhando mais num dia, não preciso trabalhar tanto. E se aumentar a quantidade de horas trabalhadas num dia, eu vou aumentar o número de impressão. Tá certo? Então, eu poderia inverter esses dois e manter esse? Poderia, também dá certo. Tá? Quer ver? Vou fazer para você ver. Vou inverter esses dois e vou manter esse cara aqui. Você tem que inverter, tá? Não pode deixar. Sobre isso aqui. Então, isso aqui eu já sei que vai dar 2 e vai dar 1. Esse aqui vai dar 1 e vai dar 2. Esse aqui vai dar 2 e vai dar 1. Certo? E aqui corta vai dar 1. Então, fica x sobre 10 igual a 2 sobre 1. Portanto, x igual a 20 novamente. Tá certo? Não tem erro, não tem choro. Fazendo direitinho as relações, fica tranquilo você fazer a regra de 3, tá bom? Um beijo do gordo, ó. Fica com Deus e fui!